Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Giovana Fiorillo e no vídeo de hoje eu vim trazer algumas questões que vocês trouxeram pra mim, né? Então eu vou responder perguntas de vocês a respeito dos vestibulares. Essas perguntas foram feitas no meu Instagram, então se você ainda não me segue, eu vou deixar meu Instagram aqui pra você me seguir, porque lá eu consigo interagir bastante com vocês conseguem tirar dúvidas no privado comigo e a gente consegue ter uma interação maior, porque eu posto bastante coisa nos stories conversando com vocês vestibulandos. Bom, as primeiras duas perguntas que fizeram, elas são muito relacionadas, são sobre a Unesp, e uma delas perguntou quanto seria uma nota segura para tirar na primeira fase e se eu passei muito longe do corte quando eu fui aprovada. Bom, eu vou contar pra vocês duas experiências minhas, tá? Bom, lembrando, gente, que quem passa no corte não necessariamente não vai entrar na faculdade, mas existe uma grande diferença entre a USP e a Unesp. A Unesp abre uma grande quantidade de vagas para passar para a segunda fase. Então, por exemplo, quando tinham 60 vagas, 600 pessoas iam para a segunda fase. Já na USP, tinham 24 vagas e 118 foram para a segunda fase. Ou seja, é uma discrepância muito grande entre você ficar lá na última colocação na Unesp, que passa 10 vezes, mudaram no edital, agora só passam 7 vezes o número de vagas para a segunda fase, mas antes eram 10 vezes. Então a diferença entre você ficar no 600 de 60 vagas e no 118 de 24 vagas é muito grande essa diferença. Então, na Unesp, passar no corte depende muito da concorrência do curso que você está prestando. No meu caso, eu tinha prestado o Unesp Botucatu, que era muito concorrido para veterinária. E eu passei 4 pontos acima do corte só. E o que aconteceu? De 600 pessoas que passaram para a segunda fase, eu fiquei em 458, se eu não estou enganada. E isso foi uma colocação muito ruim, porque eu não fui tão bem na segunda fase para que eu conseguisse avançar 400 posições para entrar. Então, quanto mais longe você conseguir passar do corte na Unesp, melhor. No segundo ano que eu prestei, que foi quando eu fui aprovada em Jaboticabal, eu tirei 26 pontos acima do corte. O corte era 39 e eu fiz 65. E o que aconteceu? A minha colocação de primeira fase, por conta dessa nota muito distante da nota de corte, fez com que eu já tivesse entre os colocados que iriam entrar na faculdade. A minha colocação foi 23 e tinham 25 vagas de ampla concorrência. Então, meio que eu já estava dentro da faculdade. Então, uma primeira fase bem feita te garante uma colocação muito boa e isso, de certa forma, te dá uma tranquilidade maior. Então, assim, na Unesp é mais fácil de você garantir pontos que na USP. A USP é uma prova muito mais difícil que a Unesp. Então, na Unesp dá pra você garantir mais pontos e passar quanto mais longe do corte, melhor. E se você optar por cidades mais concorridas, você tem que ter em mente que o corte vai ser mais alto e pode ser que você corra o risco de passar muito perto do corte. E como a Unesp passa muitas pessoas para a segunda fase, dificulta a sua entrada. Porém, na USP é um caso diferente. São bem menos vagas e é uma prova muito mais difícil. Ou seja, você tira pontos, às vezes, bem abaixo do que você tiraria no Unesp, por exemplo. E a quantidade de pessoas que passa é muito menor. Então, na USP, você passar no corte te garante muito mais que você tenha a possibilidade de entrar na faculdade do que na Unesp. Por quê? Porque a Unesp passa muitas pessoas para a segunda fase. Teve uma pergunta também sobre qual modelo de redação eu utilizo. A pergunta foi sobre o Enem, mas eu utilizo esse modelo de redação em todos os vestibulares que eu prestava, eu utilizava esse modelo. Eu sempre gostei de fazer alusão histórica. Por quê? Porque com a alusão histórica eu já estou relacionando com outra área do conhecimento e eu consigo amarrar com outros conteúdos de outras matérias e isso já entrava na minha argumentação. Então esse sempre foi o meu método favorito de redação. Perguntaram também se eu acredito que as questões da Unesp vão ficar mais difíceis nessa segunda fase porque mudou, né, o formato da prova. Agora vai ser múltipla escolha. Olha, a Unesp segunda fase, se ela manter o que ela costumava fazer na segunda fase descritiva, sim, vai ser uma prova bem difícil. Mas, ao meu ver, é mais fácil você acertar tendo as opções na sua frente do que você ter que pensar para escrever a resposta. Então, com relação ao tipo de prova, acredito que vai ser uma prova mais fácil do que foi para quem fazia a prova dissertativa. Porque ou você sabe ou você não sabe. E a questão múltipla escolha, você tem a chance de chutar.
e ainda tem as respostas ali. Uma daquelas vai estar certa, talvez isso facilite um pouco para você, tá? Mas com relação ao nível das questões, acredito que vai se manter no nível de aprofundamento que são as questões de segunda fase da Unesp, mas tem esse bônus de ter as respostas prontas para você lá e você optar por alguma delas. A próxima pergunta era qual a matéria que a Unesp pega mais pesado. Isso é uma coisa que eu falei muito no meu vídeo sobre tudo sobre o vestibular da Unesp, vou deixar nos cards. Pra mim, as matérias mais difíceis da Unesp sempre foram filosofia, sociologia. Mesmo sendo perguntas de conteúdo de sociologia e filosofia, eram questões muito difíceis, com alternativas que te confundiam muito. Então, pra mim, filosofia e sociologia pega bastante. Matemática e física costumava ser bem pesado também. Com relação a linguagens, pra mim era um pouco mais simples, tá? Inglês pra mim sempre foi muito mais simples, até geografia, história e português eram bem mais simples do que sociologia, filosofia, física e matemática. Espero ter tirado algumas das dúvidas de vocês. Qualquer coisa deixa nos comentários, me manda no direct e bora pros vestibulares.